Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Vamos aguardar aqui a nossa convidada de hoje entrar, né? Para a gente começar aqui os nossos debates. Vamos trazer aí um conteúdo de bastante qualidade, principalmente para aqueles que estão aqui, né, lutando diariamente aí para o exercício da advocacia. Lohane já entrou aqui, já mandou o convite. Deixa eu atender aqui. Se deu certo. Pronto. Oi, Olá, Lohane, tudo bem? tudo jóia com você? Tudo ótimo, tudo certo. E com você? Tudo bem também. Então tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Tem aí uma turminha boa para te conhecer hoje, Lô. Joia, ótimo. Bom, é a primeira live, hein, gente? Então perdoe aí se alguma coisa falhar. Ah, não, tem isso não. Bom, ô, Lô, para mim é um prazer, tá? Estar conversando com você aqui. Lohane foi minha aluna, né, Lohane, no curso de Direito lá da FAMIG. E depois que é, a gente se conheceu, eu comecei a acompanhar o trabalho da Lohane aí nas redes sociais, né? Lohane já se formou em Direito e tem feito um trabalho bacana aí nas redes sociais a respeito da mídia digital, né? Como você vai fazer aí para divulgar o seu trabalho. E aí surgiu a ideia da gente conversar um pouquinho aqui para todos aqueles que me acompanham aqui nas redes sociais e também, às vezes, para o seu próprio público, né, Lorraine? Sim, Mas mais voltado especificamente para o marketing digital na advocacia, né? Nós sabemos que essa nossa profissão, né, o exercício da advocacia, ele tem aí várias restrições, vários pormenores, né, para a divulgação mesmo do nosso trabalho, com vistas a evitar aí a mercantilização do curso exato. do meio jurídico, né? E isso traz algumas limitações. E eu acreditei que você, sendo uma profissional já formada na área, né, e trabalhando aí com esse marketing digital, seria a melhor pessoa, então, para nos auxiliar a entender um pouco mais sobre esse assunto, né, o que que pode, o que que não pode, como é que a gente vai desenvolver esse trabalho, né, e por isso o convite. E aí, Lohane, já te agradeço de antemão a disponibilidade, né, de estar aqui comigo hoje, dedicando aí um pouquinho do seu tempo para poder falar aqui para os nossos seguidores, tá? E queria que você se apresentasse, né? Conta para o pessoal aí quem é a Lohane. Joia. Então, pessoal, muito prazer. O meu nome é Lohane. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Marchiori, né, que é uma pessoa e um profissional que eu admiro bastante. Como bem dito por ele, aí fui aluna dele na FAMIG, né? E hoje a gente vai ter esse bate-papo aqui bem legal, unindo duas áreas que eu gosto bastante, que é o direito e o marketing digital, né? Vou resumir um pouquinho para vocês da minha trajetória para que vocês entendam também o porquê dessa conexão de uma área com a outra. Atualmente, eu trabalho em um escritório nativo digital, né? Sou consultora em privacidade e proteção de dados, e lá nós realizamos a adequação à LGPD, um laboratório de análises clínicas, né? E aí, qual que é a minha história por trás do marketing digital? Eu sempre gostei muito dessa área, né, que envolve aí uma publicidade, a propaganda, o marketing como um todo. E eu sempre quis ter um negócio próprio, mais voltado aí para o mundo digital, né? E então me surgiu uma oportunidade de iniciar uma pós voltada para marketing digital, negócios e estratégias, que estava sendo ofertada pela PUC. E foi muito de encontro com os meus objetivos, sabe? Eu queria muito agregar esse conhecimento, de forma que eu pudesse levar informação e também pudesse ajudar outros profissionais a se destacarem aí nesse ambiente virtual, né? Então, fazendo essa pós, me veio aí a abertura de portas, né, com relação às mídias sociais. Então, hoje, além desse escritório, eu trabalho aí com gerenciamento de redes sociais, né, o mais conhecido aí como social media,
E o meu trabalho ele consiste em implementar estratégias e táticas capazes de aumentar a participação da sua marca ou do seu negócio no ambiente digital. Eu achei bem legal a gente falar desse tema aqui em específico com relação, né, ao marketing jurídico na advocacia, porque eu sinto até assim uma grande carência, sabe, assim, de alguns advogados mesmo, porque não é um assunto tão abordado, né, tão claramente falado. Então, muitos ainda têm muitas dúvidas sobre essa questão do universo mesmo do marketing jurídico. Fica sem saber o que pode, o que não pode fazer, se pode usar ou não. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é esclarecer essas dúvidas relevantes, né, e que são bem comuns aí sobre esse tema. Ótimo. Lohane, antes da gente entrar aqui na nossa perspectiva de trabalho, sabe? Eu costumo muitas vezes falar para os meus alunos em sala de aula, sabe? Que acho que o cenário hoje ele mudou muito, né, Lohane? Sim, Acho total. que o exercício profissional, o exercício da advocacia tem se transformado constantemente. A pandemia mesmo da Covid-19, né, ela acabou acelerando os processos, principalmente na perspectiva de utilização de recursos digitais, né? Nós Sim, já víamos ali de um crescimento massivo do processo judicial eletrônico, né? E após, né, a pandemia de Covid-19, se tornou muito comum videoconferência, né? Se tornou muito comum a utilização desses recursos, né? E isso vai trazendo, de alguma forma, o profissional do direito para esse ramo digital, né? E eu acredito que os mecanismos de publicidade têm favorecido bastante, principalmente aqueles, né, que estão iniciando ali na advocacia, né? A gente tem ali muitas vezes uma diminuição de custos, porque você não precisa mais ter um escritório físico, sim. todos os seus atendimentos muitas vezes podem ser através do online, né? E eu acredito muito que o marketing digital, né, a forma de mostrar os seus trabalhos, né, a forma de se apresentar, isso tem feito com que aqueles que estão recentemente entrando no mercado eles consigam, de algum modo, né, se balizar com aqueles que estão no mercado há muito tempo. Porque a gente tem aí uma perspectiva que é muito interessante. Como você acabou de falar, o marketing jurídico, e o marketing principalmente digital, né, sempre foi muito pouco tratado, né, Sim. nas respectivas conversas, principalmente no meio jurídico. Então, aqueles que estão, né, há um longo tempo aí na advocacia, construíram aí o seu nome no boca a boca, né, na captação de clientela por outros meios, têm dificuldades de lidar com esse meio digital. Aqueles que hoje estão ingressando no mercado de trabalho já veem isso com mais facilidade, né? Então, Total. você verifica que isso possibilita, né, uma captação melhor para esses recém-formados, né? Eles saem quase que um passo à frente dentro dessa característica, não é mesmo? É Então, verdade. eu acho que isso tem potencializado bastante isso, né? Como é que você vê essa história? Como é que você percebe esse cenário aí? Você acha que tem fundamento isso? Não, total. E isso eu falo assim, eu nem preciso muito de comparar com outros profissionais. Eu vejo por mim mesma, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2016, então tinha ali os estágios presenciais, né? Eu ficava sempre pensando, falei, meu Deus, e o depois? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir captar algum cliente? Como é que vai ser essa comunicação? Porque eu sempre gostei muito dessa questão da área tecnológica e eu não via esse mundo dentro do direito, sabe? Eu sempre achei ele muito distante. E eu sempre ficava me questionando mesmo, sabe? Eu falei, cara, até eu abrir um escritório, até eu ter nome, eu já tinha desistido até da área, sabe? Se fosse pensando nesse lado. Sim. E aí veio, assim, a pandemia. A pandemia foi um impacto muito grande. Eu vejo que, assim, foi um problema muito grande para todo mundo. Mas, em contrapartida, assim, principalmente no que diz respeito a essa forma de trabalho, eu acho que facilitou muito, sabe? Ela teve vários pontos negativos, mas a gente tem que tentar
ver os positivos, né? Para a gente ir mais adiante e caminhar bem. Então, pensando assim na pandemia, eu acho que foi uma abertura para começar a falar sobre o marketing, sabe? Sobre como o marketing digital ele pode te ajudar, como que ele deve ser feito, qual é a melhor forma de estratégia, como que você não precisa ficar ali tão preocupado, assim, sair da faculdade e ter aquele impacto de eu formei, e agora o que que eu vou fazer? Então, assim, principalmente para o direito, que parecia ser algo muito distante, eu vejo que Uhum, foi uma transformação total, porque, igual você falou, assim, hoje você consegue ter uma reunião online. O escritório mesmo que eu trabalho, assim, é super legal, porque eu sempre quis isso. Eu queria um trabalho que eu pudesse ter o home office, sabe? Meus estágios foram sempre presenciais e sempre muito longe. Então, eu dei um perrengue sim, aí na fase de estágio. Então, hoje eu tenho, assim, uma tranquilidade de trabalhar de onde eu estiver, com ferramentas, assim, que até antes de entrar nesse escritório eu não conhecia, sabe? Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia na prática como que funcionava. E aí eu entrei para esse escritório em agosto do ano passado. E assim, o tanto de ferramentas que eu fui vendo, eu falei, gente, isso funciona super bem, as pessoas precisam de conhecer isso, sabe? Assim, uhum, e volta muito para a questão do custo, né? O custo é muito menor. Você não precisa mais de gastar ali com a questão de passagem, uma alimentação. Então, né, o custo de ter, de ter um escritório em si. Então, é muito sim, mais, assim, proveitoso. E eu acho que para o funcionário, né, como assim, da pessoa que exercendo esse trabalho jurídico, que querendo ou não, é um trabalho que demanda mais demanda uma atenção maior, você tem que ter cuidados maiores. Então eu acho que assim, é um trabalho que você tem que procurar fazer que não seja tão maçante para você fazer ele com excelência, sabe? Então, sim. ver essa abertura de portas assim do direito unindo o digital, eu acho que assim, já tem dado certo e tem tudo para dar mais certo ainda. Inclusive, a minha chefe acabou de entrar Ah, aqui que na live, bacana. estava elogiando o Um escritório. abraço para ela aí. Um abraço para ela. Bom, ô Lohane, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marketing digital aliado à advocacia. Como a gente viu e a gente sabe, né, a nossa profissão ela possui um regulamento, um estatuto de ética, e a principal característica desse estatuto de ética, né, é dizer para a gente quais são as proibições, né, o que a, a intenção do estatuto em si é proteger, né, a profissão, a própria, o exercício da advocacia, evitando aí que essa advocacia seja utilizada muitas vezes para incentivar o litígio, né, para que seja utilizada de uma forma mercantilizada, né, como se fosse uma concorrência por preços, por ofertas, não é mesmo? É verdade. Então, acho que hoje o principal peça-chave ali é que o advogado tem mais dúvida, o pessoal que trabalha nesse segmento tem mais dúvida é o que pode, o que não pode. Tenta esclarecer para a gente de uma É forma uma dúvida simplificada, porque eu comum. sei que é muito complicado isso, né? Mas vamos lá, pode Bom, falar aí para a gente. a OAB ela trouxe esse novo provimento, né? Que de fato eu achei assim, de uma forma foi bem mais clara e esclarecedora, que as pessoas pudessem entender melhor como que funciona. Então é aquele provimento ali o 205/2021 e logo no primeiro artigo dele, ele já vem trazendo um esclarecimento que é permitido o marketing jurídico para advogados. Ponto. No segundo artigo, ele já traz ali um rol de palavras, né? Que tem ali alguns conceitos, com o objetivo de deixar bem claro e bem expresso o que é cada coisa. Então, ele já começa citando e explicando, né, o que é o marketing jurídico, o que é o marketing de conteúdo jurídico, como que é, o que é uma publicidade, o que é a publicidade de conteúdo jurídico. E aí, ao longo desse provimento, ele vem falando o que eu posso e eu não posso fazer com cada um desses novos institutos aí que vieram para o Código de Ética. Então, assim, o que os advogados e os escritórios eles podem fazer, né, para ficar de uma forma mais ampla? Podemos ter sites, podemos ter páginas nas redes sociais, podemos desenvolver logomarcas, podemos tirar, né, postar fotos, mas isso precisa respeitar a sobriedade da profissão.
né? Então, eu posso utilizar aí uma criação e divulgação de conteúdos jurídicos, de forma que eu vá trazer maiores informações para o meu público. Eu posso fazer também aquela publicidade ativa, que é aquela estratégia de divulgação com o objetivo de atingir um público que ainda não pertence a você, né? E qual que é o exemplo disso? São os impulsionamentos nos posts nas redes sociais, né? Então, hoje, eu acho isso até bem legal. O próprio Instagram, o que que acontece? Ele te dá duas opções quando você vai impulsionar um post. Você pode optar pelo o publicar automático, né? Onde o próprio Instagram, ele vai escolher ali um público-alvo e aí ele que direciona para quem vai esse investimento que você está colocando. E você também pode criar o seu público, né? E aí eu acho esse mais interessante porque é onde você pode colocar ali, né, maiores informações sobre o seu público-alvo, sobre quem são suas personas, né? Então você consegue colocar ali informações sobre questão de localização, sobre quais são os interesses, qual que é a faixa etária desse público que você quer atingir, qual que é o gênero. Então eu acho esse de uma forma mais proveitosa, sabe? Essa publicidade ativa, ela tem a finalidade de buscar uma projeção maior dos seus conteúdos. Então, ela é exatamente para aquelas pessoas que não conhecem você ainda, né? E você pode fazê-la com o objetivo de levar a informação sobre o seu conhecimento e sobre os serviços que você presta. O que Sim. pode ser feito também é a publicidade passiva, né? Que é já uma estratégia de divulgação onde você vai atingir o público através do post orgânico. Você não vai turbinar uma publicação, não vai investir grana. Você vai levar informações para o pessoal que já te conhece. E também é aquele público que ele já concorda previamente em receber, por exemplo, os seus anúncios, as informações do seu escritório, o serviço que você presta, sabe? E o exemplo Uhum. disso é, por exemplo, um envio de e-mail, um envio de uma mensagem no WhatsApp, um grupo de Telegram, né, com o objetivo de levar Sim. informação. Mas isso sempre respeitando, além da OAB, né, no que diz respeito ao teor das informações, porque lembrando que toda informação que você publica tem que ser verídica, né? Você não pode levar ali falsas promessas e falsas informações. E também tem que respeitar aí a LGPD, né, no que diz respeito ao uso dos dados. Então, por exemplo, se você já tem um cliente e você costuma enviar de forma mensal ou semanal, algum e-mail, né? Algum e-mail marketing ali do seu negócio mesmo, é legal você ter o consentimento desse cliente, né? Ele precisa autorizar que seja enviado para ele. Então, nessa publicidade passiva, é a forma que você tem de contar com alcance orgânico, né? Sem você investir nenhum tipo de dinheiro. E aí, são para essas pessoas que já fazem parte da sua rede, né? Da sua lista de contatos, já são os seus seguidores e tudo mais. Não é um caminho ruim, mas você precisa saber que é um caminho que vai exigir um esforço maior, né? Não é simplesmente você selecionar um público e investir uma grana. Você vai precisar de uma Uhum. constância, sabe? Até abrindo um parênteses aqui do que Sim. pode e o que não pode dentro dessa publicidade ativa e passiva, tá? A matéria com a qual você vai compartilhar o seu conteúdo, ele precisa sempre ser com informação. Então, ou seja, você precisa de enviar, né, ou fazer essa publicidade com conteúdos educativos, com conteúdos informativos. Ele sempre tem que ser com a intenção de você ajudar ou esclarecer algo para o seu público, né? Na Sim. verdade, essa questão de forma de publicação, né, de forma Uhum. da publicidade advocatícia, ela não é permitida com essa intenção de você colocar ali os seus serviços, fazer essa mercantilização, como você estava comentando no início, né? Isso já é algo que também já está bem esclarecido lá no provimento de que você não pode fazer essa mercantilização, sabe? Então você Sim. precisa levar conteúdo, né? E um conteúdo verdadeiro e que faça ali sentido para o seu público. O que você não pode também? Na publicidade ativa, que é essa que tem a finalidade de fazer uma maior projeção, você não pode usar as imagens que são de estrutura do seu escritório, por exemplo. Você pode fazer isso lá na passiva, onde você pode encaminhar tipo Uhum. e-mails, uma newsletter mesmo para o seu público e aí ter uma foto do seu escritório. Mas isso você pode fazer somente para o público que já te conhece. Para o público que ainda você não conhece, né, e não te conhece, você ainda quer alcançá-los,
você não pode enviar fotos do seu. Lô, só uma duvidazinha. Lô, acho que o seu volume saiu para mim. Fala de novo aí para me ver. Chegou uma ligação. Voltou? Ah, não, foi Ah, isso então. Voltou, desculpa. voltou. Não tem problema não. Estava falando que o que pode ser feito também é a publicidade profissional, né? Onde você pode divulgar informações sobre a sua área de atuação, sobre o seu nicho, e aí você pode falar do seu escritório, apresentar, né, os seus funcionários, os colaboradores do seu escritório. Isso pode ser feito também. Bacana. Bom, Raine, bacana. Deixa eu ver aqui só se a gente consegue resumir aqui, então, toda essa gama de informações que você passou para a gente. Você tem tanto uma publicidade ativa, né, que é quando você impulsiona o seu conteúdo para além daquelas pessoas que lhe conhecem. Você Uhum, também vai ter lá uma publicidade passiva, em que você se reporta aquelas pessoas que já, de alguma forma, estão dentro do seu nicho, dentro do seu âmbito de trabalho, né? Acho isso. que você destacou com bastante propriedade a questão da LGPD, né, da questão da proteção dos dados. E acho que no provimento, né, nós temos lá a questão de divulgação, por exemplo, de decisões, né, ou de alguns casos que você tenha participado dele, desde que você consiga manter esse sigilo Isso. desses dados sensíveis, né? Que vão ser ali tratados. Então, você pode sempre tentar levar um conteúdo bacana, né, na perspectiva de esclarecer sobre um direito, esclarecer sobre uma questão, né, que está Uhum, sendo posta, mas sempre protegendo aí as informações sensíveis, né, que são aí de clientes, né, e outras mais. Bom, Lohane, eu vou te perguntar o seguinte, lá você comentou aqui sobre algumas questões muito interessantes, né? Que é quando você, por exemplo, nessa publicidade ativa, você coloca, né, um aspecto financeiro para poder alavancar, né, essa sua publicação e, de certa forma, atingir outros públicos. É, Acho que uma dúvida frequente desse pessoal, né, de todos os profissionais aí que estão nos assistindo, ou que vão ter acesso a esse conteúdo, é o seguinte: é caro fazer isso, né? É caro fazer um patrocinado, trabalhar lá com a ferramenta de um Google Ads, por exemplo, né, para poder impulsionar esse conteúdo, ou é acessível, qualquer um pode ter acesso a isso? tá. Antes de esclarecer essa dúvida, eu até queria trazer um exemplo com relação a essa questão do que eu estava falando antes sobre a questão da publicidade ativa e passiva, que eu acho que também pode ficar mais claro, né? Que quando a gente exemplifica, as pessoas entendem melhor também. Então, um exemplo, eu não posso fazer uma promoção dos meus serviços, né? Como assim? Vamos supor que eu atuo na área de família, né? E eu coloco lá, faça o seu divórcio e ganhe um testamento. Não posso fazer isso, né? Legal. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso trazer esses dois assuntos como marketing de conteúdo na minha rede social. Então, eu posso fazer, Uhum. por exemplo, um Reels, eu posso gravar um vídeo, eu posso fazer um post carrossel de conteúdo, eu posso fazer uma live, tá? Com o objetivo aí de demonstrar a minha autoridade sobre divórcios e também sobre quais são as melhores práticas aí com relação à herança ou sucessão patrimonial, tá? Um Uhum. outro exemplo eu não posso enviar o e-mail ou mensagens no WhatsApp, né, oferecendo um pacote de serviços e destacar ali os meus honorários. Né? Isso eu também não posso Sim. fazer. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso enviar uma newsletter mesmo, com os artigos que já foram publicados no meu site ou no meu blog, falando Uhum. ali sobre um assunto que eu domino, né? E sobre a minha área de atuação, com o objetivo de lembrar aquela pessoa dos serviços que eu presto e de despertar nela o Sim. interesse em me contratar. Então, isso eu posso fazer, né? Lembrando só que esse destinatário, ele precisa previamente concordar em receber esses conteúdos aí do seu escritório, tá bom? Perfeito. Agora, você pode perguntar. Você ia perguntar? Não, não, é porque Não? eu ia engatilhar outro assunto, mas como eu tinha te perguntado se é acessível aquela questão do Google Ads, eu acho melhor você esclarecer para nós, ou do patrocinado, né? E outra coisa, aproveito para falar para gente, é uma ferramenta fácil de usar?
né? O pessoal consegue fazer isso de uma forma mais adequada, né? Será Então, que é possível arriscar na área? tem muito vídeo hoje no YouTube, sabe? Assim, que você Sim, consegue ter ali em poucos minutos entender um pouco mais como funciona. Mas às vezes vai demandar um tempo maior de você entender mais sobre a ferramenta, pensar numa questão de estratégia, porque tem muita gente sim. que acha, assim, muita gente até me procura e fala, eu quero a gestão de tráfego. Eu tenho R$ 1.000 e vou investir lá na rede social. E não é bem assim, né? Na verdade, você precisa, até mesmo na gestão de tráfego, para você não perder dinheiro, você precisa fazer isso com estratégia. E aí, o que que acontece? A pergunta, né? É caro fazer isso? Depende. Na verdade, você que vai escolher o seu investimento, né? Então, você pode pré-definir quanto que você quer gastar no mês. Então, suponhamos, você fala assim, eu quero gastar R$ 200 mensal. E aí você estipulou isso lá no Facebook, também na sua página do Facebook, do Instagram. Você limitou que é só R$ 200 que você quer gastar. Se você ultrapassa esse valor, você recebe uma mensagem que você ultrapassou e aí você não consegue fazer. A não ser que você mude nas configurações e altere para um valor maior. Mas hoje eu realizo essa gestão de tráfego e o que eu acho que é interessante fazer, né? O que eu aconselho também aos meus clientes aí. Primeiro, vamos elaborar um planejamento com o conteúdo, né? Estipulando temas, quais que vão ser as informações que você quer passar. Então, a gente vai montar um conteúdo criativo e estratégico. E aí, a gente vai postar. E aí, passado um período de 15 a 20 dias, nós vamos analisar essas métricas, né? Com o objetivo da gente entender o seguinte: quantas pessoas engajaram comigo no orgânico, né? Como que funciona isso? Então, por que eu acho que é interessante fazer isso? Porque aí você tem como comparar. No orgânico, eu atingi X pessoas. Então, vale a pena eu investir uma grana aqui, porque se eu já atingir sem investir nada, consequentemente, esse post, se eu investir algum valor, eu vou conseguir um retorno maior, né? E a Uhum. consequência disso é, a pessoa vai vir pelo pago, ela vai clicar no seu perfil e vai trazer o engajamento para os outros posts que você ainda não engajou, né? E não turbinou. E aí isso vira um ciclo aí no tráfego pago, né? Então, em questão de investimento, a minha opinião, né? E aí também são coisas que eu vim estudando a partir do Instagram, é o seguinte: não adianta você virar e falar, eu quero colocar R$ 500 nessa publicação aqui, então vou turbinar essa publicação com R$ 500. Num Uhum. primeiro momento, você pode até conseguir colocar esses R$ 500. Mas pode ser que o Instagram ele entenda que você está violando alguma regra e aí ele vai te dar um bloco no seu perfil, né? Então ele bloqueia o seu perfil e você fica alguns bons dias sem postar, sabe? E aí Então, o tiro sai pela culatra, né? ele fica assim tentando entender, na verdade, por que você colocou, né, essa quantidade de dinheiro. Então, o viável é você determinar um investimento mensal. Então, Uhum. eu tenho aí R$ 200 para investir. Beleza, isso não é um problema. A gente vai dividir R$ 200 em vários posts. Você não precisa de colocar 200 só em um, sabe? E eu tenho feito isso e eu faço isso na minha rede social também. Então, assim, só, né, para ter uma ideia, na minha rede eu nunca turbinei acima de R$ 200. E com R$ 200 eu tive uma grande alcance que foi com mais de 30 mil pessoas. Isso Ah, quer que dizer bom. que eu ganhei 30 mil seguidores, 30 mil clientes? Não. Mas a minha visualização de página foi por 30 mil pessoas. Isso aí me trouxe alguns seguidores, né? E é E alguma importante. visibilidade também, né? Você conseguiu levar esse seu assunto para esse pessoal, Sim, isso pode canalizar, né? E um potencial cliente, né? exato. É um ponto assim que eu acho que sempre tem que ser falado, que às vezes as pessoas elas ficam já com uma expectativa assim, eu vou colocar R$ 200 e eu vou alcançar e todo mundo vou ganhar tantos seguidores. Uhum. E aí a pessoa não tem esse engajamento e ela se frustra. Então, assim, por isso que eu acho que é legal você começar com valores mais baixos, sabe? Porque aí você não fica pensando tanto na quantidade de dinheiro que você investiu. E aí você trabalha mais de forma estratégica, né? Pensando ali, estudando primeiro quais que foram aqueles que você atingiu no orgânico, para que você consiga, de fato, ter um maior alcance aí no pago, sabe? Para não ser em vão mesmo. Eu tenho feito dessa forma e tem caminhado super certo. Ô, Lohane, o que que acontece? Você consegue visualizar uma forma eficiente
de, por exemplo, a gente conseguir fazer uma conversão, né, Uhum. de seguidores em potencial clientes, ou isso é uma consequência? Por que que eu digo isso, né? Porque muitas vezes, no momento em que você consegue, que você começa a postar, né, conteúdos, por exemplo, informativos, né? Vou te dar um exemplo assim. Eu começo a postar sobre determinado segmento do direito, ou sobre determinada área, né, em específica. E aí eu começo a ver que meu número de seguidores vai aumentando progressivamente, vai chegando ali. Um dia vem dois, no outro vem três, né? E assim sucessivamente, isso vai aumentando progressivamente. Mas aí eu começo a perceber também com isso que essas pessoas que estão me seguindo, elas estão me seguindo muitas vezes porque gostaram daquele conteúdo. Às vezes são pessoas da área jurídica também, às vezes acadêmicos de direito, né? Como é Exato. que a gente consegue, então, nesse segmento, poder fazer essa conversão? Existe alguma estratégia, alguma dica que você possa dar aí que seja talvez eficiente para isso tudo, né? Para a gente conseguir pegar não só aquele que está interessado pelo conteúdo jurídico, né? Mas Sim. também aquele público-alvo, aquele que vai colocar dinheiro lá para a gente no escritório. Para você continuar trazendo conteúdo para a rede e investir no Exato. tráfego pago nela também, né? Então, o que que eu acho? Assim, eu acho que é uma consequência, né? Mas o Sim. que que acontece? É uma consequência de planejamento de conteúdo. Então, Uhum. eu acho que como que você vai converter? Definindo qual que é o seu diferencial, eu acho que é o primeiro passo. Você precisa já ter bem estruturado na sua cabeça qual que é o seu diferencial. O que que o seu conteúdo está trazendo que uma outra pessoa da mesma área não traz. E aí entra alguns pontos que tem pessoas que gostam de fazer isso, tem pessoas que não. Eu Uhum. gosto de, às vezes, procurar vários perfis parecidos com a mesma entrega que eu quero e tal, que são os meus possíveis concorrentes. Porque eu quero Sim. entender o que está funcionando para ele e o que pode funcionar para mim. Ou o que ele está fazendo não está funcionando, para eu também não errar e não fazer, sabe? Aqui dentro dessa vertente do marketing, é algo que, assim, quando eu comecei a divulgar o conteúdo, eu fui pensando muito nesse sentido, porque eu falo que tem alguns gurus do marketing, sabe? Que, assim, clica aqui e você vai ganhar R$ 10.000 no mês. E eu quero quebrar esses pontos porque não funciona assim, sabe? Para você Uhum. chegar nesse valor, vem todo um planejamento e vem toda uma estratégia. E aí você tem a conversão dos clientes. Então, acho que o primeiro ponto é você definir o seu diferencial, o que que você vai entregar, como que você vai entregar isso, conhecer exatamente quem que é o seu público-alvo, né? O público-alvo tem uma diferença aí. Acho legal até mencionar aqui que é diferente da persona, né? O público-alvo é aquele seu público que ele está numa visão mais macro, né? São as pessoas de Uhum. longe ali que você considera que tem interesse no seu conteúdo ou busca aí um trabalho, fazer uma parceria com você, ele precisa do seu serviço, então aquela pessoa um pouco mais de longe. E a persona são clientes ideais, né? Que você pode criar eles aí a partir de informações pessoais mesmo. Então, você pode dar nomes, né? Pode ser um cliente Uhum. imaginário, não tem problema, mas é um cliente Sim. ideal. E aí eu acho legal você montar até pelo menos 3 personagens, sabe? Falando, definindo aí quais que são as dores desse cliente, para você entender qual que é o tipo de solução que você pode trazer para essa pessoa, sabe? Então vamos supor que você é da área do direito de família e essa pessoa ela tá precisando de um advogado, ela não sabe como é que funciona, ela quer entender mais sobre as informações de justiça gratuita. A dor dela Uhum. principal é que ela precisa de um advogado e ela não tem dinheiro para poder custear essa prestação de serviço. Então, como é que você pode levar essa informação para essa pessoa? Como que ela pode realizar o seu serviço ali? Sabe? Como que ela pode ter o seu serviço, na verdade? Então, é você montar essas pessoas, colocar aí para elas dores e trazer conteúdo solucionando esses possíveis problemas, sabe? E aí você precisa também ser criativo, né? A internet hoje acabou que ela virou um ambiente muito disputado, né? Muito concorrido. Muita gente tem trazido os seus trabalhos, seus conhecimentos para cá. Então, por isso que é legal você fazer essa pesquisa, né, de mercado mesmo, uma pesquisa de concorrentes,
para você entender, né, o que que essa pessoa está fazendo, qual que é a estratégia que ela tem feito, o que que você acha que não tá legal ela fazer isso, mas eu acho que dá para melhorar, para você aplicar isso no seu perfil. E isso não é errado, né, gente? Não tem problema nenhum. E você pode seguir também aqueles perfis que você considera perfis de referência, para você também, assim, se inspirar, né? É claro que inspirar aí, diferente de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não é você copiar aquele perfil, mas é você entender, assim, a linha de conteúdo que aquela pessoa traz e que talvez você pode trazer no seu perfil também, sabe? Assim, procurando Sim. mesmo trazer de forma bem objetiva e, assim, sempre mostrando do seu jeito também. Você não precisa de copiar o jeito do outro, sabe? Sempre fazer do seu jeito. Por isso que é legal você entender o seu diferencial, que aí você consegue redigir, né, e produzir esses conteúdos. O que eu acho legal também é você definir alguns temas, subtemas que você domina, né, e fazer parcerias, né? Então, Uhum. é fazer essas parcerias de lives mesmo, se possível, aí você faz uma live toda semana, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, que eu acho que é legal, sabe? Porque, assim, a pessoa que ela entra no seu perfil, ela precisa de entender o que que você faz, qual tipo de serviço que você oferece, né? O Uhum. que que você entende, por que que faria ela te seguir? Então você precisa de sempre estar trabalhando isso, né? E em consequência, apostar no anúncio aí pago também, né? Que é essa questão do Sim. turbinar. Mas sempre, para você fazer isso tudo, sempre definindo aí conteúdos e postar com estratégia, né? E nunca ser aquele postar todos os dias, sabe? Ô, Lohane, uma dificuldade que eu vejo que é muito proeminente, assim, né? É, você acha que postar nem sempre é fácil, né, Lohane? Sim. Fazer a produção de um conteúdo, às vezes, principalmente conteúdos de nicho informativo, também não é uma missão atrativa, né? E Sim. você tem que verificar também qual é a destinação, como você disse, do seu público-alvo, quem vai te ver na rede social, né? E querendo ou não, a gente percebe, por exemplo, que a divulgação nessas mídias sociais, elas são muito rápidas, né? Sim, Quando o indivíduo está ali rolando o feed ali, você tem um intervalo de poucos segundos para ele passar no seu perfil, né? E você muitas vezes tem que captar a atenção dele ali naquele momento, né? Para tá, que ele possa então se interessar, parar ali, girar seu carrossel, ler o seu texto, né? Que você tá. postou ali de conteúdo. Então, assim, você tem alguma estratégia que você utiliza ou que você recomenda para poder as pessoas, né, terem ali uma maior fixação dessa atenção, né? Uma vez eu ouvi, não sei se é realidade, você mais do que eu pode falar sobre isso, né? Sobre que muitas vezes você precisa de um layout impactante, né? Uhum. Mas que menos é mais também, né? Se Sim, você tiver aquela coisa cheia de de informação informação. aparecendo ali, né? Que você não consegue entender muito bem do que se trata, as pessoas passam por ali e só rola o feed, né? Exato. O que você pode dizer para a gente nesse nicho aí? Criatividade é difícil, né? Desenvolver isso, né? Sim, total. E nem todo dia a gente tá com esses insights da criação de conteúdo, né? Então, assim, isso comigo acontece. E a minha estratégia hoje foi o quê? Montar um calendário mensal. Porque eu defini que eu queria trazer posts para o Instagram, né? E só que eu não queria fazer algo que, assim, é até bem recorrente das pessoas acharem que quando você faz uma gestão de rede social, é isso. Ai, você vai começar a postar que dia? Quantos posts na semana? E não adianta, sabe? Assim, é uma pergunta até muito comum, né? Eu preciso postar todos os dias? E a minha É, resposta é exatamente assim, depende, né? Porque se você tiver um calendário mensal, ou semanal, você vai colocar neles ali temas, conteúdos relevantes que é da sua área de atuação, do seu nicho. Você vai buscar colocar assuntos estratégicos, pensando aí de novo nas dores dos seus clientes, nas soluções. E aí você coloca isso em forma de conteúdo. E aí você consegue trazer post todos os dias para o seu Instagram, sabe? Mas se você simplesmente abriu sua rede social e aí você viu que você tá há 15 dias sem postar. Aí você fala, eu vou trazer um conteúdo aleatório aqui, ainda que seja sobre a sua área.
Mas você faz isso sem estratégia, você pode sentir uma frustração, porque às vezes você não vai ter o engajamento que você estava esperando ter, né? sim. Às vezes, pelo fato do tempo que você está sem postar, a sua publicação não vai chegar aí para um número grande de pessoas, então, né, consequentemente, poucas pessoas vão ver o seu post. Então, por isso que é legal ter um pouco de constância aqui no Instagram, né? É o que eu acho Uhum, válido. É claro que é se for possível, né? Você não tem essa obrigação. O que eu falo hoje assim também é que o Instagram ele não pode virar o seu chefe, sabe? Você não pode ter ele aqui, nossa, se eu não postar, eu vou perder seguidor, eu não vou ter cliente. Não adianta você desesperar, sabe? Você tem que ter um planejamento e uma estratégia, porque senão você vai perder, aí que você vai perder cliente mesmo e seguidor sim, também, sabe? Então, se for possível para você, você mantém uma constância. Mas essa constância quer dizer postar todos os dias? Não. Mas aí é legal, talvez, você manter 2 vezes na semana, 3 vezes na sim, semana, sabe? Você ir aparecendo aos poucos. Uma outra sim, dúvida muito comum é: eu preciso aparecer todos os dias? Não, você também não precisa. Tem formas que você leva o seu conteúdo sem aparecer. É por isso que eu sempre estou batendo na tecla da estratégia, sabe? Se você é aquela pessoa que ainda tem dificuldade de aparecer, ou realmente não quero aparecer, não gosto, tenho vergonha, para mim não funciona. Então você precisa de trabalhar outras estratégias. Como que você vai levar o seu conteúdo sem aparecer? Eu acho que, assim, não precisa de aparecer todos os dias. Mas as pessoas, às vezes, elas precisam te conhecer, elas precisam saber ali a sua história, né? O famoso storytelling. Ela precisa entender quem que é essa pessoa que está me passando conteúdo. Por que que ela passa esse conteúdo? Então, se sim, você nunca aparece, as pessoas elas estão distantes. E hoje eu falo que assim, a rede social ela acabou virando um meio de conexão, né? Tem muitas pessoas que estão carentes hoje e a forma que às vezes se sentem mais acolhidas é através de uma rede social. E normal, tá tudo sim, bem. Então, você precisa de se conectar, né? Acaba que o Instagram é essa maior fonte de conexão. Então, quando as pessoas elas te veem, elas entendem a sua história, elas sabem quem é você, o que que você tem por trás desse conteúdo, elas se sentem assim mais próximas. E aí elas consomem mais o seu conteúdo, elas compartilham, né, elas comentam. sim. Eu acho, inclusive, que isso traz mais autoridade, eu acho que isso Sim. traz mais responsabilidade, sabe? Quando a pessoa te enxerga, ela te vê conversando sobre determinado assunto, ela vê sua desenvoltura numa exposição, acho que tudo isso agrega valor, né, para aquilo que você está oferecendo, sabe? Eu acho que tudo isso é bastante bacana, essa ideia de vincular ali a sua imagem, né? Claro que às vezes não é viável que você esteja ali todo momento, né? Mas essa vinculação ela é importante. Acho muito interessante também, eu mexo muito com o Instagram, né? Minha esposa, né, a Alessandra, Uhum. ela mexe muito mais que eu, né? Fica aí o dia inteiro, né, trabalhando com as mídias sociais. E a gente percebe, isso que você falou é claro, né? Quando você não mantém uma constância nas suas publicações, né? Não que você tenha que publicar todos os dias, mas se você não mantém uma regularidade, né, a interação com o seu conteúdo diminui progressivamente. Né? Exatamente porque muitas vezes as pessoas perdem o interesse que inicialmente foi despertado, Exato. né? E aí aquilo ali para você recuperar é uma outra luta diária que você vai ter que iniciar. Então, para que você não tenha que todo dia resgatar novos seguidores, né, ou novos interessados, é interessante você manter de fato essa questão da constância. É, Lohane, uma coisa que eu vejo muito, tá? Eu sigo aí, eu tenho vários amigos, né, na área jurídica, eu sigo muita gente, até para entender, né, como é que está funcionando toda essa dinâmica aí do meu nicho, do meu meio. E eu percebo muito, Lohane, que uma estratégia que as pessoas utilizam, né, e acham que isso é uma maneira bacana de levar informação, levar o conteúdo, é o compartilhamento de publicidades, né, de perfis oficiais, né? Se você for verificar, a maioria, por exemplo,
de escritórios profissionais que não têm uma dedicação específica para essa área ou não tem ali o interesse na produção de conteúdo novo, né? Está ali compartilhando algumas informações do CNJ, do Sim, TS, do TST, do compartilha tudo. STJ, né? Tudo que aparece lá, semana do racismo, semana, sabe, de proteção, aquela questão, aí vai vindo ali, tem uma informação, não, às vezes não é do nicho dele, às vezes não é da área que atua, mas por essa necessidade de publicar, né? Não, eu tenho Uhum. agora que investir, tenho que publicar. Sai compartilhando todos os conteúdos. Eu acho que isso traz pouco efeito, né? Eu acho que. Total, assim, é o que eu falei. Você fica um tempo sem postar, e aí do nada Uhum, você começa, né? Na verdade, você faz o compartilhamento nos stories de vários outros perfis, né? E às vezes sim. eu até vejo, acontece muito, as pessoas, às vezes, elas só veem o tema, elas não veem a data, né? E aí compartilha. Aí quando você vai, né? Normalmente eu costumo clicar, ainda mais quando eu vejo Aham, um tema muito assim, sabe? Aí eu clico, né? Que me chama atenção. E aí o site ou a informação é de 2002, sabe? E a pessoa uhum, compartilhou. Então, assim, por isso que eu tô falando, não vale a pena. Às vezes, você vai gastar uma energia sim. pesquisando quais são os, né, os informativos, o que está acontecendo no tribunal, qual que é a nova jurisprudência, e aí você compartilha tudo. E aí a pessoa que te segue, é exatamente o que você falou, ela vai perder o interesse no seu conteúdo, porque, na verdade, ela já não vai entender mais o que você produz, né? Qual serviço que você presta, que conteúdo que você está passando. Então, automaticamente, você vai perder esse seguidor, né? Que poderia futuramente aí, ou até próximo, né, virar um cliente. Então, assim, eu sou um pouco contra. Se você, eu acho assim, se você está sem postar e você quer Sim. voltar a postar, então planeja. Sabe? Acho que a palavra que envolve principalmente a questão do marketing digital que mais define é planejamento. Tá? Não tem outra palavra. Então, se você, meu Instagram tá parado há 6 meses e agora eu quero falar sobre o serviço que eu estou prestando como advogado, eu quero expor isso, o que que eu faço? Né? Começa. Mas aí você monta um conteúdo, sabe? Assim, e eu acho que é legal o seu feed ele seguir assuntos, sabe? Assim, você vai falar de um tipo de direito, qual que é a consequência desse direito, o que a pessoa tem, o que ela perde. Porque eu acho que tem que seguir uma linha editorial para que as pessoas, elas. Porque é muito difícil alguém entrar no perfil e ficar o tempo todo assim na sua página, né? Então é legal Uhum, que você siga alguns assuntos para que as pessoas elas entendam exatamente o que você está falando. Voltando para essa questão até da estratégia, do postar, os posts carrossel, eles são um post super interessante de você fazer. Por quê? Quanto mais tempo a pessoa ela tá na sua página e ela tá rolando ali, mais o seu conteúdo está sendo consumido. Então, o algoritmo do Instagram entende que você entrega conteúdos de valor. Então, automaticamente, o que isso pode acontecer? O seu conteúdo aparecer no explorar. E aí isso é muito uhum, legal, porque consequentemente, às vezes alguém tá no explorar, viu seu perfil, vai clicar. Então, por isso, uhum, e eu volto à estratégia, o planejar. Porque se você consegue fazer isso, você consegue manter as pessoas ali no seu perfil. O outro ponto é a questão da chamada para ação, né? Que igual você falou às vezes um conteúdo impactante. Então eu tive uma uhum, publicação que a primeira, eu era um post carrossel e a primeira página era não poste todos os dias, mas arrasta para o lado sim. para você entender. Então a pessoa, por que que eu não vou postar todos os dias? E aí você vai fazendo uma espécie de livro, né? Para a pessoa ela se Sim. manter no seu perfil. Mas é só isso que você tem que postar? Não. Porque aí o Instagram também ele já entende que você está violando algo e começa a te banir ali de alguma forma, sabe? Ah, Então, assim, é legal você ter esses informativos? Tem, mas você tem que ter uma variação de conteúdo, sabe? E por sim. isso que é a questão do planejamento. Hoje eu acho que não Uhum. tem jeito. Se for para É postar, fundamental, né? não dá. Não funciona Entendo. e você vai frustrar mesmo, sabe? E aí não vai ser legal. Lohane, duas outras questõezinhas aqui para a gente levar aí para o pessoal, né? Que é uma informação assim que às vezes é importante a gente colocar. Você acha que é relevante ou que seja necessário que o profissional do direito ele mantenha
contas diferentes para o uso pessoal, por exemplo, sua rede pessoal e para a rede profissional, ou não, né? Ele utiliza somente uma conta e aí promove ali, né, essa divulgação profissional, ao mesmo tempo que divulga a sua vida para a perspectiva aí dos seus seguidores, né? O que você acha disso? O que você entende como mais viável? Eu sei que não existe receita de bolo e nem fórmula Sim. mágica, né? Mas o que você acha que seja mais pontual, né? Ou melhor, assim dizendo? Eu fiz até um post sobre isso, foi ontem, se eu não me engano, que eu postei. E aí, pessoal, é a minha opinião, tá? Não tem um certo ou errado, mas assim, o Sim. que eu aconselho mesmo, tá? No seguinte sentido, se você tem um perfil ali pessoal e você tem dificuldades em abrir mão, por exemplo, de postar uma selfie, de postar fotos embaladas, de postar fotos em shows, fotos que não estão alinhadas com o posicionamento que você definiu lá na sua estratégia de marketing, eu acho que não vale a pena você fazer essa mistura, né, do dois em um, tá? E nisso que eu tô falando, não é porque eu acho que você deve esconder a sua vida pessoal, não. Mas é porque eu acho que o conteúdo jurídico, né, e uma foto alinhada à estratégia do perfil, que é divulgar o conhecimento dos serviços, né, trazer conteúdos. E aí você posta conteúdo, posta uma foto na balada, posta conteúdo, posta uma foto num show. Para quem tá chegando, para quem já te conhece, a pessoa ela Uhum. já sabe o que que você faz. Ela já entende em qual área você atua, que você é um advogado ou advogada, qual que é o seu nicho, ela já entende. Mas para uma nova pessoa que está chegando no seu perfil, ela pode entrar ali e não entender, né? Ela é advogada ou é advogado, o que que ela faz, qual área que ela atua, mas aqui tem uma foto de conteúdo, aqui já tem uma foto no show. A pessoa ela fica perdida. E em Uhum. consequência disso, ela fica confusa e ela nem dá sequência no seu perfil. E aí Sim. eu acho que nesses casos é melhor você separar. Mas agora, se você consegue abrir mão dessas postagens pessoais, né? Eu acho que você pode. Às vezes você já tem um número de seguidor bom, né, no seu perfil pessoal, às vezes você já tem uma galera que você já conecta, você sabe que as pessoas interagem. Então eu acho que você pode fazer a transição, sabe? Você pode Uhum. começar talvez a trazer um post falando que o perfil vai passar por uma mudança, que você agora vai fazer esse perfil de um perfil profissional, então você vai trazer conteúdos da sua área e aí você simplesmente faz a transição. E aí você cria um outro perfil pessoal, sabe? E aí eu acho que funciona melhor, né? A não ser que você consiga ter o profissional e não postar muito da sua vida pessoal, sabe? Assim, é porque eu acho que faz mais sentido e a conexão fica melhor, né? Hoje eu mesmo eu tenho um perfil pessoal e assim, tem pessoas que me seguem no profissional que são pessoas que eu realmente eu não conheço. Lá no meu Sim. pessoal já são mais as pessoas que de fato eu conheço, que eu tenho um certo tipo de proximidade. Então tem coisas Sim. que eu posto lá que eu acho que não faz sentido eu trazer para o meu profissional, sabe? As pessoas vão olhar e falar, Uhum. tá, e aí? Vai ficar um pouco perdido, sabe? É, Então eu acho eu que é entendo legal a perfeitamente. coerência do perfil, sabe? Então Aham. eu acho viável fazer essa separação aí. Não, ok. Um outro exemplo, assim, que eu ia falar também é que, por exemplo, se a pessoa ela usa essa conta pessoal barra profissional, né? Principalmente aí voltados para advogados, né? Precisa ter um cuidado, né? Com as fotos que vão postar de lazer ou não. E aí eu reafirmo essa questão, tipo, eu acho que não vale a pena você ficar nesse impasse com você mesmo, sabe? Assim, nossa, será que eu posto isso ou não? E às vezes você vai pensar no outro, será que se eu postar isso, a outra pessoa vai entender que eu tenho vida pessoal? Será que vale a pena? O que que vão falar Vai de mim, conseguir separar, né? Na sabe? verdade é Você vai isso, né? gastar uma energia não tão boa e você vai ficar ali preocupado com o que que o outro tá pensando, o que que o outro tá falando. E acaba que, assim, a rede social é muito uma lembrança. Por isso que eu acho que você tem que ter bem definido, assim, a identidade que você quer passar, a forma que você quer conversar. Porque as pessoas às vezes vão falar assim, o perfil do Marchiori. Ah, beleza, Uhum. Marchiori, que é o professor. É diferente de você fazer todas as postagens voltadas para o seu lazer. O Marchiori. Marchiori, ele é casado, tem 2 filhos. E aí perde a conexão do que é o perfil do Marchiori, como advogado, como professor, sabe? Então, por isso que eu acho que é legal você conseguir separar isso, de forma que você vá trazer essa lembrança aí para o público, sabe? Que as pessoas vai falar o seu nome, vai entender em qual área você atua, né? Qual que é o seu nicho.
É, muito bom. E deixa eu te perguntar, Lohane, é importante, agora a gente está quase chegando já em uma hora aí de live, né? Passa rápido, temos gostoso de Passa tratar. rápido. Passa rápido demais. É que você acha importante, Lohane, e quais são as dicas que você dá para poder interagir com o seu público, né? Como é que você faz isso? Você precisa de dar atenção a todo comentário que fazem nos seus posts, de repente, sei lá, abrir uma caixinha, né, para interação nos stories. Você acha que isso é relevante? É importante fazer? O que que você considera nesse sentido? Olha, eu acho super importante, tá? Você não precisa de fazer isso todos os dias, por exemplo, abrir enquete, abrir caixinhas de perguntas, eu acho legal para você. Por exemplo, na enquete, você colocar enquetes com o objetivo de você conhecer o seu público. E por que que você vai fazer isso? Porque que você conhece o seu público, você consegue trazer conteúdo de valor. Então, você vai atingir esse público. As caixinhas de perguntas, eu acho que tem que ter uma estrutura ali do que você quer, porque às vezes a pessoa ela vai aproveitar daquele momento e vai te mandar uma consulta, tipo uma consultoria, né? E aí você vai ofertar o seu serviço de forma gratuita. Então, eu acho que tem que ser pensado também, como, né? Às vezes você pode dar uma ideia e aí vai, né, de forma que vai levar essa pessoa a fazer perguntas mais específicas que você consegue responder de forma mais ampla, sabe? Sem prestar ali uma consultoria do seu trabalho, que eu acho que aí perde um pouco da ideia das caixinhas. Mas eu acho que é legal ter essa interação, ter um pouco, Uhum. entender um pouco o público, dar essa atenção. Com relação, por exemplo, eu vejo muito, assim, às vezes as pessoas perguntam muitas coisas em comentários, né? Então, às vezes a pessoa faz um post falando sobre herança e aí vem um monte de perguntas sobre aquilo. Tem que ser Aham. respondido todo mundo? E aí eu, de novo, né? Depende. Eu tô igual a sala de aula, né? Com o professor, depende. Na Excelente. verdade, assim, se a pessoa ela tá te fazendo uma pergunta que provavelmente tem a ver com a sua área de atuação, né? Por exemplo, eu acho a pessoa pergunta uma coisa muito específica que vai demandar um tempo até para você entender a situação dela, para que você possa, né, dar algum tipo de assistência. Então, eu acho que não é legal você ficar sem responder, mas o ideal é você responder, por exemplo, assim. Olha, eu não consigo te ajudar por aqui, porque isso faz parte da minha consulta, né, como advogado ou como advogada. Então, eu vou te passar o meu contato do WhatsApp para você entrar em contato comigo, a gente agenda uma reunião e a gente conversa sobre essa dúvida. Porque eu acho que é muito melhor do que você deixar a pessoa sem resposta, sabe? Assim, não fica legal, né? Você passa ali com uma pessoa, nossa, não pode responder, não pode nem dar uma atenção, ou simplesmente falar que não dá para me responder isso pelo direct ou comentário. Então, envolve também, né, a estratégia também nas respostas. De você conseguir falar, atender aquela pessoa de alguma forma. Olha, eu não consigo te falar aqui, mas me chama lá para a gente marcar uma reunião, a gente conversa sobre. Aí você converte, né? Aí você conversa. Tá certo. Lohane, queria te dizer, minha querida, que a gente já está chegando aqui no final, né, da nossa live aí, e te dizer que foi um prazer ter aqui essa live com você, bater esse papo gostoso aqui, né, que passou tão rápido que a gente não pode nem Verdade. ver esse tempo transcorrer, tá? E dizer que eu aprendi muito hoje com as suas dicas, né? Vou colocar aí em prática várias sugestões que você colocou aí para minha vida profissional, para divulgação. Tenho certeza que todos aqueles que estão na área jurídica também vão aproveitar esse conteúdo que é extremamente valioso, tá? Eu vou salvar aqui essa live aqui no meu Instagram, mas vou subir ela também para o canal que eu tenho lá no YouTube, que é professor Anderson Marchiori. E eu queria que você fizesse também as suas considerações finais e dissesse para como que a gente encontra a Lohane, né? Deixa aí também o seu IG aí para a gente poder te acompanhar, né? O pessoal que está aí conosco, né? Poder te acompanhar no seu trabalho, na divulgação do seu serviço, tá? Fica à vontade. Tá ok, obrigada. Bom, eu gostei muito, achei que foi bem legal, foi de uma forma bem
tranquila, né? Sem tantos termos técnicos e jurídicos, que às vezes a gente também traz isso muito aqui para dentro da área. Então, eu achei que foi um papo super enriquecedor. Espero que eu tenha conseguido esclarecer bastante dúvidas aí do pessoal, né? Que a gente tentou falar de umas dúvidas bem comum. Então, para mim, foi uma oportunidade muito boa, né? É uma forma também de eu divulgar meu trabalho, é através dessa live também. Então, fiquei muito feliz pelo convite. Espero ter ajudado outras pessoas com as informações que eu trouxe aqui, né? O meu perfil é o lohanianacleto.mkt, né? Eu tenho lá informando direitinho sobre os meus serviços, como que funciona a gestão de rede social. Eu estou para abrir também uma consultoria em grupo, mas eu estou estruturando ainda essa parte, mas em breve também vai ter essa oportunidade de uma consultoria para ajudar a pessoa a dominar o negócio dela no Instagram mesmo, sabe? Então, me sigam lá na página, né? Eu vou estar sempre trazendo aí conteúdos muito voltados para a questão do marketing. Hoje ainda não, eu pretendo ter esse direcionamento mesmo mais voltado para advogados, mas por hora eu ainda estou estruturando outras coisas, né? Para eu chegar nesse ponto de atender só advogados. Então, podem me seguir lá, a gente pode conversar e eu espero que tenha sido muito enriquecedor aqui para todo mundo. Fiquei super satisfeita de Com participar, certeza foi tá bom? sim, viu? Prazer imenso. Minha Igualmente. querida, então tá. Um beijo para você, tá? No coração. Tenha um bom trabalho aí, uma boa semana, tá? E a gente vai deixar aqui salvo, tá bom? Nada. Obrigada pela oportunidade. Um Tchau, abraço, querida. Tchauzinho. tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês, tá? Tchau, pessoal. Obrigada.